A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos refletir um pouquinho aqui na palavra do Senhor. Falar um pouquinho sobre o perdão, sobre o verdadeiro perdão, né? Baseado aqui na morte de Estevão, né? Que está aqui no livro de Atos 7, capítulo 7, o versículo 55 a seguir, que nos diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Então disse: Olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e gritaram bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. E mais na frente vai dizer, né, que eles começaram a levar Estevão para fora do templo e começaram a apedrejar Estevão. Nós sabemos que ele morreu, né, por causa desse apedrejamento, por causa de ter falado a verdade, ter falado de Jesus, ter falado do amor de Jesus, né. Estevão, ele não estava fofocando, não estava falando mal de ninguém, não estava com a mulher do outro, não. Ele estava pregando a palavra de Deus, né, para aquelas pessoas que precisavam ouvir, né. Estevão, ele chegou a falar: vocês são teimosos, né, e são duros de coração. E muitas das vezes as pessoas estão assim, teimosas, duras de coração, né, e estão com seus ouvidos tampados. E Estevão, cheio do Espírito Santo, ele conseguia ver isso, conseguia entender, né, isso. E aqui no versículo 60, né, 59, ele diz assim: enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes essa gente por causa deste pecado. Quer dizer, eu entendo que aqui um verdadeiro perdão, não é, irmãos? Ele estava sendo apedrejado. Aleluias, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quantas das vezes nós nos encontramos assim, só que de uma forma diferente, né? As pessoas falam da gente, as pessoas inventam mentira. Isso é um tipo de apedrejamento. E nós temos que nos posicionar, né? Como pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, nós temos que nos posicionar como tal. Não é verdade? Eu acho lindo o posicionamento de Estevão aqui, não é? Ele poderia estar, né? Mas não, ele perdoou. Eu entendo que quando ele orou e falou para o Senhor não condenar aquelas pessoas por causa daquele pecado, eu entendo que ele estava perdoando aquelas pessoas que estavam ali apedrejando a ele. Ele entendia que ele iria morrer, tanto que antes ele já entrega o espírito dele ao Senhor Jesus e pede para não condenar aquelas pessoas. Então, esse é o verdadeiro perdão. Quando a gente perdoa e ainda ora pela pessoa, porque a gente entende que aquela pessoa está dura de coração. E quando a pessoa está com o coração duro, não consegue enxergar a verdade, não consegue ouvir, fica com os ouvidos tampados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas através da minha e da sua oração, Deus pode operar e Deus pode mudar, não é verdade? A situação, louvado seja o nome do Senhor. Então, que com essa palavra e com esse testemunho sobre a morte de Estevão, a gente possa aprender um pouco mais sobre o verdadeiro perdão. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque tem muita gente que fala que perdoa, mas eu perdoo, mas eu não quero nem ver a cara. Eu perdoo, mas eu não quero nem ouvir a voz. Isso não é perdoar. E a gente precisa perdoar verdadeiramente, porque a falta de perdão nos faz um mal tão grande, até os nossos ossos adoecem. Aleluias. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, vamos aprender e vamos procurar perdoar verdadeiramente, porque nós falhamos e nós também precisamos de perdão e precisamos ser perdoados, né? E o próprio Pai Nosso fala que nem a nossa oração é ouvida, né? O que a gente tem que perdoar, aleluias, para a nossa oração ser ouvida, não é verdade? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Que você possa refletir um pouco mais sobre o perdão e se você tem dificuldade, peça ao Espírito Santo para te ajudar. E perdoe, aleluia, ainda que estejam te apedrejando, perdoe. Ame, continue cuidando em oração dessa pessoa que se levanta contra a sua vida. Amém? Glória a Deus.